Boa tarde a todos. Vamos agora, nesse momento, nos envolver com a espiritualidade de luz que já se faz presente nesse momento. Vamos assim fechar os nossos olhos e saudar e agradecer aos nossos mentores individuais. Amigos este que está sempre ao nosso lado, sempre nos intuindo, falando aos nossos corações, nos protegendo, auxiliando. Vamos agradecer e saudar aos benfeitores de luz, juntamente com as freirinhas do campanário de Joana. Joana, Irmã Rosário, que carinhosamente preparou esse ambiente para cada um de vocês. E vamos agradecendo com muito amor e sabendo que neste momento uma grande luz azul, vinda das pairagens da doce Mãe Maria de Nazaré, nos envolve. A Mãe que ilumina os nossos passos, que está sempre conosco, nos acolhe amorosamente em seu coração, carinhosamente fala: filho, nesta vida tudo passa, isso também vai passar. E com amor em nossos corações, podemos sentir esse amor de Mãe Maria junto a nós. Carinhosamente em seus braços, ela nos leva até Jesus, nosso Divino Mestre, nosso Salvador, a quem somos gratos pelas mensagens de amor, pelos seus ensinamentos, e pelo sacrifício que fez para estar entre nós. Com muito amor, nos braços de Jesus, somos levados até o Pai da vida. Pai bendito, Pai de amor, de infinita bondade, que nos dá a vida, a oportunidade que temos de estar aqui. Somos gratos a Deus por tudo que somos e por tudo que temos. E nesta tarde, vamos agradecer e com amor, com a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Vamos nessa tarde envolver a nossa querida Samanta, que vai nos trazer a mensagem desta tarde com o tema Como alcançar a evolução espiritual. Boa tarde a todos. E vamos pedindo que Jesus nos envolva mais uma vez, a fim de que meu bem servir e o instruir-vos dos senhores ocorra da melhor forma possível. Então, como a Arletinha já disse aqui, o nosso tema é como alcançar a evolução espiritual. E a gente tem que começar, como a gente costuma brincar, vamos começar do começo, né? Então, para a gente falar em evolução espiritual, em espírito, a gente precisa entender o quê? Que nós não somos só um corpo físico. Nós somos um corpo e temos um espírito, ou melhor, somos um espírito que nesta encarnação tem esse corpo. E quando a gente vai entendendo isso, e aí essa questão até da sobrevivência do espírito, da existência do espírito, já está comprovada, né? Até a ciência hoje trabalha muito nessa área. Chico Xavier,
Foi o grande porta-voz dizendo que os espíritos continuam, que a existência continua. E a gente faz muitos planos para a nossa vida corpórea. Eu quero casar, eu quero fazer um mestrado, eu quero ter filhos, eu não quero ter filhos. E faz uma série de planos, né, para a nossa vida encarnatória, para a nossa vida de encarnados. E para o espírito a gente faz planos? Difícil, né? A gente acaba fazendo tudo muito no automático do mundo físico. Tem planos, a gente nem sabe se vai acontecer. A gente viu aí tantas mortes nesse início do ano, não foi? Que abalou a gente. Meu Deus, essa pessoa tinha tantos planos, não era? Tantos planos, e a gente faz tantos planos para algo tão inseguro que é o dia de amanhã. E não faz planos para algo que a gente sabe que é para sempre, que é o espírito. Mas a gente entende também, dentro das nossas convicções, que fomos criados por Deus. E Ele não cria nada sem um propósito. A gente pode até achar que não tem propósito para a nossa existência, para a nossa vida, mas Ele tem, porque tudo que Ele faz tem um propósito. Quando a gente assiste aqueles canais sobre animais, né, você vê a função daquela folha, daquele bichinho, que dirá para o nosso espírito? Se Ele tem um plano para cada uma daquelas coisinhas, para a gente, então, esse plano deve ser imenso. Então, a primeira questão é, nos programamos e temos preocupações com a nossa vida física. Temos que começar a pensar no nosso espírito. E qual é esse plano que Deus fez, então, para o meu espírito, que eu não estou sabendo? Está lá no Livro dos Espíritos. Na questão 115, ele diz assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos o seu destino e chegam rapidamente a ele. Outros só suportam murmurando e, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vamos dar um resuminho aqui, então. Deus criou todos simples e ignorantes para chegarmos a uma perfeição. Para quê? Para sermos felizes. Por isso que Ele nos criou. E vamos analisar alguns itens. Ele diz assim, deixa eu deixar aqui do lado para lembrar toda a fala. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, Deus é justo. Todos simples e ignorantes. Porque a gente dá uma disfarçada e fala assim, eu queria perdoar, mas também, né, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não é assim que a gente fala? Estou longe de ser o Gandhi, né, gente, para promover a paz. Mas esses espíritos foram criados simples e ignorantes como? Nossa, então, todos foram criados assim. Para que você entenda, a Madre Teresa conseguia fazer... Por quê? Porque batalhou no seu processo de evolução. E nós também podemos, porque fomos criados todos iguais. Justiça divina. Ele não pode, esse eu vou criar um pouquinho mais feliz, esse um pouquinho mais encardidinho, esse um pouquinho mais ciumenta. Não tem razão, né? Eu gosto do Espiritismo porque ele traz uma lógica, um raciocínio coerente. Depois ele diz assim, fomos criados simples e ignorantes. Mas, meu Deus, mas que ideia que Deus foi ter, né? Por que já não criava a gente tudo lindo, perfeito, todo mundo bondoso, se abraçando? Imagina, ia ser uma alegria, a gente não ter problema com ninguém, ia ser uma felicidade, todo mundo amigo, né? Tá bom. Mas se Ele tivesse me criado perfeita, de quem seria o mérito de ser perfeita? O meu mérito ou dele? Dele. Eu não teria mérito nenhum. A gente vai lá e faz a prova no lugar do filho, na escola. Eu teria condições de fazer. Tem umas matérias que a gente estuda tanto com os filhos, né? Chega lá e fala, já sei tudo sobre os maias, sobre os incas, ultimamente estamos estudando esse assunto. Nossa Senhora, podia ir lá fazer que eu ia bem. Mas qual que é o sentido de eu fazer a prova pela minha filha? A nota vai ser de quem? Minha, não dela. E é ela que precisa aprender. Então, Deus nos fez simples e ignorantes para chegarmos à perfeição por nosso próprio mérito. Para quando a gente chegava e dizia, me esforcei, cheguei, é minha conquista. Ele não precisa provar que ele é perfeito, fazendo criaturas perfeitas. Ele quer que a gente seja perfeito por nós mesmos. Que ser bondoso seja algo que eu conquistei.
Que saber perdoar o outro seja algo que eu conquistei. Eu não posso acordar e, de repente, estou perdoando todo mundo. A gente aprende lá na escola da cigarra e da formiga. Lembra aquela historinha da cigarra e da formiga? Não é muito caridosa, né? Depois, o fim da história. Mas você conta para as crianças. Aí a cigarra ficou cantando. E quando chegou que ela estava com fome, ela foi pedir para a formiga. É justo ela pedir para a formiga se ela não trabalhou nada? As crianças, não é não é assim? Então, quer dizer, se eu vou nascer perfeito, é mérito de quem? De Deus, não meu. Eu não fiz nada para ser perfeita, eu não fiz nada para saber perdoar, eu não fiz nada para ser bondosa, eu já nasci assim, então não tem mérito. Então, essa é a razão de sermos simples e ignorantes. E aí ele fala assim, a cada um deu determinada missão. A cada um, gente. Cada um tem uma missão diferente. Nossa, mas aquela pessoa na nossa família veio para atrapalhar e não sei o quê. Calma, talvez a missão dela seja só conviver com vocês. Não conviver bem, conviver. Talvez o fato dela aceitar estar junto com aqueles espíritos que talvez em outra encarnação fizeram alguma coisa, já é a missão dela. Então, cada um tem a sua missão. E a gente fica preocupado com a missão dos outros, se estão fazendo bem, se não estão, se estão bondosos. A gente acaba esquecendo a nossa missão. Então, é cada um com a sua... E é cada um. Tudo que você tiver que passar, você vai passar sozinho na sua vida. Sozinho não no sentido de abandonado, mas no sentido que você vai ter que viver aquilo. Eu não sei vocês, mas quem já foi no velório de uma pessoa muito querida, de um ente muito importante, estava cheio. Devia estar cheio o velório. Vocês lembram quem foi? Quem estava? A gente fica meio atordoado, não fica? Lógico que aquela presença nos auxilia, nos conforta, mas a dor daquele momento é só nossa. É só a gente que sabe o quanto está doendo aquele velório. Por mais que tenham amigos lá, que é importante esse momento, indubitável. Mas o que a gente precisar passar, a gente vai passar sozinho. Podemos ter pessoas que nos ajudam, uma religião, mas nada de ter um guru, uma pessoa... Não adianta achar que os outros vão resolver os nossos problemas, a gente comprar um livro, 10 formas de ser feliz, como isso, como aquilo. Somos nós que vamos fazer. A evolução é nossa, cada um tem um plano. E aí ele diz assim, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Progressivamente, gente. Não é de uma hora para outra. Não é ouvir uma palestra, vamos chegar agarrando, abraçando todo mundo, perdoando todo mundo. Não é assim, não é? Já acho que vai sair daqui com 2 asas. Já faz 1 ano que eu estou lá no Joana. Acho que já deu para... Não. É progressivo e é lento, é progressivo. Vai cada dia um pouquinho. Aí a gente escuta assim, fez isso? E está indo no Joana por quê? O que está aprendendo lá no Joana? Não é assim que a gente ouve, né? Está indo lá, ou quando a gente está se arrumando para... Vai ver se aprende alguma coisa lá, né? Aquelas indiretas, não é verdade? Porque realmente é muito devagar. Nós estamos falando de várias existências, de séculos, de muito tempo fazendo errado a mesma coisa. A gente não, vocês não, eu sim, porque eu sou, não sou muito normal. Mas a gente tem dificuldade de colocar a escova de dente no buraco diferente daquele negocinho que põe a escova? Eu tenho, você põe no mesmo buraquinho ali. Às vezes coisas bobas. Quem tira o sapato para chegar em casa, não é? Chega em casa, tira o sapato. Se a pessoa não tira, fica aquilo incômodo. Quer dizer, você faz isso aí 10, 15 anos e não consegue mudar. O que dirá coisas que você faz há tantas encarnações? Então, é progressivo e é lento. Nada, porque aí senão a gente desiste. Eu não tenho jeito mesmo. Já estou indo no Joana, sei quanto tempo, eu não tenho jeito. Não é isso. É progressivamente e também está relacionado ao quanto você está se esforçando, né? Como nós dissemos, é cada um. Por isso que a gente tem pessoas, às vezes vocês conhecem pessoas que não têm religião nenhuma, né? Mas são pessoas iluminadas, que fazem o bem, porque elas entendem que esse processo é delas, deve ser construído dentro de si. Progressivamente também vem nos remeter à ideia de reencarnação. Não os mais novos, mas quem assim, que nem eu que já viveu um tempo, ou quem já viveu um pouco mais, deu para fazer tudo que a gente queria fazer nessa vida? Deu nada, passou muito rápido. Deu para amar todo mundo? Deu para perdoar todo mundo, que é o objetivo de Deus, que a gente nos ame, não é? Não deu, foi muito rápida essa encarnação. Então a gente começa já a entender que ele é progressivo e que não depende de uma existência só.
São muitas coisas a serem conquistadas. Aí a ideia de reencarnação faz todo sentido no nosso raciocínio lógico e na justiça divina. Como Deus quer que a gente seja perfeito, porque é isso, né? Que seja feliz, que é isso que um pai quer, dando uma oportunidade, dando 10 anos para uma criança de 10 anos, como ela evoluiu? Como que aconteceu? Como que ela conseguiu conquistar tanta coisa? Não conseguiu, e aí acabou tudo para ela? Como? Não dá para entender. Então, nós vamos entendendo que essa evolução é progressiva. E ele diz assim, fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Então, vamos lá. Ele diz assim, é chegar à perfeição. Esse é o nosso destino. É o plano que Deus tem para a nossa existência. É chegarmos à perfeição. Então, quando você fala assim, eu sou desse jeito mesmo, não quero fazer mais nada. Deixa, Deus que me ame desse jeito. Ele ama, tá? Tenha dúvida. Mas você está lutando contra um plano de Deus. Aí, se você está com essa bola toda aí, problema seu, né? Mas se a gente tiver um pouquinho de humildade, Deus quer que eu seja perfeito, que eu evolua, que eu seja uma pessoa melhor. Então, vou ajudar Ele nesse processo, senão, se eu ficar remando contra a maré, não é essa frase? Vai ser difícil para mim. Conhecimento da verdade. Então, a gente colocou lá. Progressivamente, pelo conhecimento da verdade. Mas verdade é muito relativo, gente. A minha verdade, a sua verdade, a verdade. Peraí, vamos falar de uma pessoa, sim, com credibilidade que falou sobre verdade. Jesus. Certo? Pela credibilidade que ele tem. E o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a gente fala dessa verdade que a gente tem que buscar, é o que? É Jesus. É Jesus. Essa é a verdade. Esse é o sentido da... não sei, ando tão sem saber o sentido da minha vida. O sentido dessa vida é esse. Tá lá, Deus já definiu. É você ser cada dia melhor e usar para ser cada dia melhor Jesus. O que Ele fez. Gente, mas Ele fez tanta coisa que vai dar um trabalho até eu fazer tudo que Ele fez, né? Ainda bem que tem muito encargo. Contar a historinha. Contar uma historinha resumidinha aqui, por conta do nosso horário. Mas conta-se, né, nessas historinhas, que tinha um rapaz que ele queria escolher uma religião. Aí ele foi em um determinado local e falou assim, olha, eu quero aprender a sua religião. Só que eu quero que você dê todos os ensinamentos no tempo que eu fique assim de um pé só. Aí o religioso falou, impossível. Será que é a Bíblia, um monte de coisa aqui, a gente faz várias reuniões para estudar sobre o que Jesus fez. Não é possível, sinto muito. Foi para uma outra religião. Eu quero que você me ensine aí o que eu preciso saber da sua religião no tempo que eu fique num pé só. Impossível, a Bíblia é uma coleção de histórias, né? Não tem como. Até que ele chegou num sábio, porque toda história boa tem um sábio, né, gente? Aí chegou num sábio. Ele disse a mesma coisa. Eu quero que você me ensine os seus conhecimentos, a sua religião, no tempo que eu fique num pé só. Aí ele falou, minha religião é baseada em Jesus. Falou, por isso mesmo, eu quero ver você me ensinar tudo o que ele fez no tempo que eu fique num pé só. E o sábio, porque era sábio, disse, pode ficar num pé só. O rapaz ficou e ele disse assim, ame. E o rapaz falou, como assim? Ame. Foi isso que Jesus ensinou. Mas e tudo aquilo que está escrito? Ele diz, aquilo é explicação para quem não sabe amar. Não é ótimo, gente? É exatamente isso. Então a gente não precisa da minha evolução, o que eu tenho que fazer na minha vida. Ame! Jesus é a verdade é ama. É difícil? É muito difícil, gente. Vai amar o pessoal que está no nosso caminho, não é? Mas é esse o desafio. É esse. Ama. Não tem muito, o que eu vou procurar? Amar. Amar. E ele diz assim, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. Aproximá-lo de si, que é aquela frase, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, através de Jesus, do amor, a gente chega ao Pai. E ele continua. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, quando a gente briga um pouquinho com Deus, eu sou desse jeito, que me aguente, Ele que me ame, não quero mais saber. Quando a gente faz isso, a gente não está indo contra ninguém exterior. A gente está indo contra a nossa própria felicidade. A gente tem que evoluir, não para todo mundo ficar pagando de lindim tocando harpa. A gente tem que evoluir para a nossa felicidade.
Ah, é? Como assim? Os espíritos explicaram que para ser feliz você precisa de 2 coisas. Uma, no campo material, ter atendido às suas necessidades básicas. E a gente tem atendido, né, gente? Quando veio a crise, a gente diminuiu o pacote da TV, fez um monte de coisa e ninguém, né? Todo mundo estava ali com o necessário. Então a gente começou a descobrir que muito do que a gente achava que era necessário era supérfluo, sim. Então, necessário nós temos para ser feliz. Só que o segundo item que complica. Sabe o que ele põe? Paz de consciência. Aí é difícil. Por quê? A gente tem paz de consciência porque a gente sabe o que a gente faz de errado. A gente sabe. Então, a gente precisa evoluir para parar de fazer coisas erradas, para ter a nossa consciência tranquila e ser feliz. Então, a gente tem que parar com esse negócio assim. Eu tenho que perdoar ele. Ele não merece que eu perdoe. Por que eu tenho que perdoar ele? Por que eu tenho? Você tem. Porque talvez ele não mereça ser perdoado mesmo, hein? Mas você merece ser feliz. Você tem um projeto para ser feliz. E não vai ser isso que vai te atrapalhar. Eu preciso perdoar por mim. Para ser uma pessoa melhor. Para atingir a minha felicidade e chegar mais perto de Deus. E aí ele diz assim, agora vem uma parte que Jesus... Vamos lá. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então a gente sabe que é o amor, estamos sabendo tudo que é para fazer. Basta só saber que a gente precisa amar? Não, a gente tem que praticar. Por isso que não tem aquele sentido de dizer, eu sou espírita não praticante. Então não tem razão, né? Eu falo assim, eu sou fisiculturista não praticante. Eu sou, mas que eu não pratico, então vocês não estão vendo os músculos. Né? Não tem sentido. Não é o não praticante? Né? Eu sou vegetariana não praticante. Foi no churrasco, porque não está dando para praticar. Não pode, não é, gente? Tem que ter um propósito. Eu tenho que fazer a coisa, tem que fazer. Então, assim, tem que amar? Bora amar. Não adianta falar assim, eu amo, mas não sou praticante. Não pode. A gente tem. E como a gente... Só que Deus sabe, conhece a gente. Esse aí não vai amar facinho assim. Tem que colocar um negócio ali no caminho para ele aprender a amar. Porque está fugindo aqui, não é? Então, a gente tem que praticar. E a gente tem que passar situações na vida da gente para descobrir se a gente tem ou não aquela virtude. Outro dia eu estava comentando, a gente estava falando de virtude, e eu disse assim, eu não sou uma pessoa violenta. Não sou uma pessoa violenta. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa violenta. Mas outro dia eu pensei assim, mas ninguém fez nenhum mal para minhas filhas. Será que se alguém fizer alguma coisa acontecer, será que eu serei violenta? Eu preciso ser testado, gente. A gente fala que tem tal virtude dentro de uma circunstância favorável. Então, dentro aqui, ninguém me incomodando, ninguém fazendo nada, eu sou super pacífica. Mas quem é viciado em Netflix, que nem eu, gosta das séries, tem umas séries de distopia, né? Porque utopia é quando tudo fica lindo. Só que tem aquelas séries de distopia. A maioria que tem Netflix é assim, né? Vai acabar tudo, o povo se matando para água, para petróleo, não é assim? E aí eu assisto isso e fico pensando nas minhas virtudes, porque eu assisti uma que chamava Under the Dome, não sei se vocês já assistiram. E tem um episódio que tem uma personagem que ela entra numa casa e ela... Under the Dome, assim, tem um dome, né, uma cúpula de vidro que isola a cidade de tudo. Então, ali começa uma barbárie, uma questão de sobrevivência. E a personagem principal, ela entra numa casa para roubar insulina para o irmão mais novo dela, porque ele está quase morrendo. E aí eu fico lá pensando, será que eu sou honesta? Será que essa moça, antes do dom cair lá, ela não se achava a pessoa mais honesta do mundo? Só que as circunstâncias fizeram ela entender que ela não era tão honesta como ela imaginava. Então, quando a gente fala do outro, jamais faria aquilo que ele fez. Nossa Senhora! Você não está na circunstância que ele está. Talvez, se você estiver na circunstância que ele estiver, você fizesse pior do que ele fez. Então, nós precisamos ser testados, gente, senão a gente tem a falsa ideia de que tem aquela virtude. E é assim, é só você começa a vir no centro, começa, né? Eu já estou tão mais calma. Acontece um negócio... Não é? Na sua vida, que você dá de louca, já grita. Aí você fala, não é? É só você achar que você conseguiu. Porque é Deus falando isso. Calma, filha. Vamos testar para ver se conquistou mesmo, não é? É assim. Você sai, tá super tranquila, vai. E afunda naquela prova. Porque é só sendo testado que a gente descobre as coisas. Só quando a gente... Por isso que a gente tem que passar pelas dificuldades. Porque é ali que a gente vai mostrar que é honesto. Porque é ali que a gente vai mostrar que é verdadeiro. Ali que a gente vai mostrar que é fiel ao parceiro. São nessas circunstâncias.
Então precisamos passar por dificuldades, porque são elas que vão nos testar e vão nos deixar mais fortes. Ou revelar realmente as nossas virtudes, ou aprender com aquela situação. Então é através desse processo que a gente vai adquirir o conhecimento. Como eu disse, não adianta só ler, tem que praticar. Aí ele diz assim, uns aceitam submissos. Essas provas, né? E aí chegam mais rápido. O que é isso, gente, aceitar submisso? As dificuldades. A pessoa passa por uma dificuldade na vida dela, ela entende que aquilo é a prova de algum conhecimento, de algum aprendizado, porque Deus jamais castiga. A gente fala isso para as crianças, né? Deus vai castigar. Mentira. Porque o mal não pode vir de uma fonte que só existe bem. Então, eu passo por aquela situação difícil para eu aprender algo. Quando eu passo e aprendo, ótimo, acabou aquela situação. Mas a gente se joga no chão e começa a bater os pés, né? Ah, não. O De Luca, ele fala um exemplo que eu gosto, que ele fala assim, que a nossa vida é como se fosse o GPS. Então, alguém fez uma coisa para você, aí o GPS diz assim, entre na rua do perdão. Né? Que é o GPS de Deus, é o que você tem que fazer. Aí a gente, como a gente briga muito com o GPS, o Waze, essas coisas, eu não sabe nem para onde está indo, deve estar fazendo caminho errado isso aqui. Eu entrar na rua do perdão, aí a gente passa reto. Aí a gente ouve a voz dizendo assim, recalculando a rota. Quando falar isso, você já olha no relógio e fala, ai meu Deus, vai demorar mais uma encarnação, não é? Aí recalculando a rota, quer dizer, a gente vai passar por... Aí o que a gente passa? A gente passa na rua da humilhação, do erro, da necessidade de ser perdoado e fala, putz, agora eu entendi que eu devia ter perdoado. E aí chega lá na rua do perdão, mas até a gente fez a maior volta. Então a gente passa pelas dificuldades porque a gente não ouve. O quê? A verdade que é, ame. E aí a gente tem que ficar recalculando rota o tempo inteiro e não chega nunca. Porque a gente não entra, e a gente sabe que rua que tem que entrar. Mas o nosso orgulho, a vaidade é que nos impede. Então a gente precisa, a gente sabe o que precisa fazer. Mandou entrar na rua do perdão, você sabe. Entrou, gente, para economizar tempo. Então a gente às vezes prolonga todo esse processo. Ele diz assim, quem entra na rua do perdão logo, chega rápido no seu processo de evolução. Agora a gente fica contornando, e ele diz assim, e aqueles que ficam murmurando, né, que só suportam. Eu tenho mesmo que sofrer nessa vida, mas fica sofrendo com aquela angústia. Não, primeiro que eu não tenho que sofrer nada. Tem que pegar aquela situação, aprender, tentar sair daquilo melhor, pronto. Né? Não preciso fazer da minha vida um martírio, mas eu preciso entender para que serve aquilo. E ele diz assim, e por sua culpa, demoram no processo de evolução. Fomos nós que decidimos não virar na rua do amor. Fomos nós que decidimos não virar na rua do perdão. Por livre arbítrio, porque Deus é bom e deixa a gente decidir. E tem aquela piadinha no meio espírita que fala assim que livre arbítrio devia ser que nem senha de banco. Errou 3 vezes, suspende, cancela, né, gente? Porque a gente faz cada coisa com esse livre arbítrio, meu Deus, depois se arrepende, né? Mas não é. Tem que usar. Então são nossas decisões que vão nos levar à nossa evolução espiritual. É fazer o bem, é amar, em todos os sentidos, porque amar é perdoar, é tolerar, é compreender e aceitar o que tiver que vir na nossa vida como aprendizado, porque não adianta ser só na base da teoria, na base do não praticante, a gente precisa praticar. E tem um poema que o Chico escreveu, de Castro Alves, que eu gosto muito, que fala exatamente sobre esse processo de evolução. Diz assim, há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos somos mísero cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. É a nossa oficina onde a alma presa forja a luz, forja a beleza da sublime perfeição. É a dor que, através de anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus é só amor e o universo é o seu altar. É o sofrimento do Cristo, protentoso jamais visto no sacrifício da cruz,
sintetizando ali a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. Ó bendito quem estima, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fanaias do servir, ter a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz recoa, o universo inteiro ecoa, adiante caminhai. O amor é luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Muito obrigada pela atenção dos senhores e uma boa tarde. Vamos assim novamente, mais uma vez, fechar os nossos olhos. E gratidão por esta tarde maravilhosa. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Gratidão por saber que podemos a cada dia melhorarmos. Melhorar um pouquinho, melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que fui hoje. Que a paz de Jesus nos conceda esta graça e que possamos, a caminho da evolução, conseguir um pouquinho a cada dia. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e a todos nós. Vão em paz, meus irmãos. Que Deus os acompanhe.